Olá, criança, na nossa aula de português, nós vamos fazer uma produção textual. Vocês vão entender como colocar o título do texto, o início do texto, o meio e o fim do texto. Observe a explicação logo a seguir. Dicas de produção textual. Como produzir um bom texto? Lembrando que para produzir texto, não podemos escrever aleatoriamente. Veja como está bagunçado esse texto. O texto ele tem que ter sentido. Ele tem que ter um início, o desenvolvimento dele, que é o assunto, e o final. E também respeitando os sinais de pontuação, pois será necessário utilizar alguns sinais de pontuações. A vírgula para separar as palavras, da pausa de uma fala para outra. Caso tenha alguma pergunta, vai utilizar o sinal de pontuação, ou se há algum sentimento, o sinal de exclamação. E o ponto final para encerrar a frase. Para iniciarmos o texto, ele precisa ter uma frase que se inicie. Era uma vez, certo dia, em um dia, em uma manhã, um tempo atrás, há muito tempo, há muitos anos, numa festa, em um belo dia. Então, para iniciarmos, nós utilizamos uma dessas introduções aí. Agora, para o desenvolvimento. O desenvolvimento, na realidade, é o que acontece agora no decorrer da história, depois que se inicia a introdução. Depois, então, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, até que. Então, depois que se inicia o texto, você vai explicar a situação no decorrer do texto. O que acontece? Qual é o conflito? Como a produção de vocês será uma produção através de imagens, vocês vão observar as imagens para fazer esse desenvolvimento. O que está acontecendo na imagem? E agora, vamos para a conclusão. A conclusão é o desfecho da história. É quando você resolve e soluciona o problema da história. Você conta toda a situação, né, no desenvolvimento. E em seguida, você conclui a história. E foram felizes para sempre, se for um conto de fadas. Então, algumas dicas aí da conclusão. E assim, e finalmente, e foi assim que, por isso, e depois disso, portanto, e viveram, e depois desse dia. É a conclusão da história. Na atividade de vocês, observem a imagem, né? E continue a história de acordo com o início de cada parte do texto. Primeiramente, vocês vão criar um título para esse texto. Vocês vão criar um título. Em seguida, vocês vão só continuar a introdução. Numa manhã de sol, os amigos, o que está acontecendo? O que eles faziam nessa imagem? Eles estão fazendo o quê? Então, vocês vão dar o início a essa história. E agora vocês vão contar o que está acontecendo nessa história. E de repente avistaram, o que foi que eles viram? O que acontece? Qual é o conflito dessa história? E por fim, depois que vocês derem a situação à história, vocês vão fazer a conclusão. Lembrando que na conclusão aí, ó, já tem o macete, né? E por fim, os amigos. Aí você continua. E por fim, os amigos foram felizes para sempre. Você dá um desfecho, você dá uma conclusão. Você conclui a situação do ocorrido dessa história. Então, treine bastante a escrita, né? Fazendo essa produção de texto. Não esqueça de enviar as fotos para o grupo. Sua frequência é importante. Até a próxima aula.